O seu bebê está se deslocando de uma forma estranha e você não sabe se é normal ou não? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou trazer as formas de engatinhar do bebê e se elas são normais ou não. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O engatinhar é um movimento de extrema importância para o desenvolvimento do bebê, mas às vezes, e principalmente na fase inicial, o bebê começa a se deslocar de uma forma estranha, diferente e as famílias não sabem se é ou não normal. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer as formas de engatinhar do bebê, se essas formas são normais ou se precisa de alguma correção. Então fica aqui comigo até o final. E a primeira coisa que eu preciso te mostrar é qual é a forma de engatinhar tradicional e que a gente espera que o bebê realize. Então o movimento do engatinhar acontece quando o bebê está aqui com o apoio nos seus joelhinhos e nas suas mãos e realiza esse movimento de deslocar o seu corpinho. Esse é o movimento que é considerado o engatinhar do bebê e é esperado que aconteça na fase dos 8 até os 11 meses. Em alguns momentos, e principalmente na fase inicial que o bebê ainda está aprendendo a realizar esse movimento, ele pode se deslocar de uma forma diferente, mas ele precisa evoluir para esse marco do engatinhar sobre os seus joelhinhos e as suas mãozinhas. Porque é esse movimento que traz os diversos benefícios que a gente tanto fala que o engatinhar traz para o bebê. Então, por isso que a gente precisa observar como o bebê está se desenvolvendo e se ele está conseguindo evoluir para alcançar esse marco do engatinhar. E caso ele não esteja conseguindo, a gente precisa fazer um estímulo mais direcionado para que ele alcance esse marco. E a primeira forma de engatinhar diferente que o seu bebê pode estar fazendo é o engatinhar ou arrastar para trás. Então, muitas vezes, no início do aprendizado, o bebê vai realizando esse movimento para trás. Ele pode tanto ir deslocando o seu corpo aqui sobre os 4 apoios para trás, como através do arrastar também, o bebê ele vai fazendo a esfinge, vai impulsionando o seu corpinho para trás e vai fazendo esse movimento de deslocar para trás ao invés de ir para frente. E isso é muito normal de acontecer no início do aprendizado, porque acaba sendo mais fácil para o bebê, né? Quando ele ergue o seu corpo, muitas vezes o corpinho vai deslocando para trás de uma forma involuntária, né, não controlada pelo bebê, e aí o bebê entende que ele consegue deslocar o seu corpo assim. Então ele vai realizando esse movimento para trás. Mas conforme ele vai amadurecendo e vai treinando esses movimentos, o bebê ele vai aprender a fazer esse movimento para frente. E você pode também ir incentivando, colocando sempre os objetos de interesse mais na frente, usando objetos que deslocam, como bola, por exemplo, que a bola vai rolando para frente e aí o bebê vai tentar alcançar e vai tentar descobrir como é que ele consegue movimentar o seu corpo para frente. E para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E a segunda forma de engatinhar do bebê, que é diferente do tradicional, é quando o bebê engatinha no estilo sapinho que a gente chama, que é quando o bebê faz como se fossem uns saltos e vai deslocando o seu corpo para frente. Então isso normalmente acontece quando o bebê ele faz esse movimento, né, de levantar o seu corpinho e aí ele vê que assim ele consegue impulsionar o seu corpo e deslocar o seu corpo para frente. Pode acontecer na fase inicial, quando o bebê está treinando, está tentando fazer esse movimento do engatinhar. Mas como eu falei lá no início do vídeo, é esperado que o bebê consiga evoluir para o 4 apoios e para fazer o movimento do engatinhar. Se o bebê ele só fica se deslocando dessa forma, pulando como um sapinho, a gente precisa investigar e precisa fazer a correção. Normalmente isso acontece quando o bebê ele não tem força suficiente aqui na barriguinha e nas costas para erguer o seu corpo e ficar nessa postura do 4 apoios. Então por isso que a gente precisa incentivar os marcos do desenvolvimento do bebê de acordo com a fase. E a gente precisa incentivar cada etapa do desenvolvimento, porque a partir dessa evolução o bebê vai fortalecendo as estruturas do corpo para ele conseguir evoluir para movimentos mais complexos como engatinhar, por exemplo. Então se o seu bebê ele só está se deslocando dessa forma, já tem 15 dias, um mês, ele não está evoluindo para o engatinhar, já é importante investigar, já é importante fazer um treino mais específico para o bebê conseguir fortalecer esses músculos aqui das costas e da barriguinha, para que ele consiga evoluir para esse grande marco do engatinhar. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 2 anos através do método Desemped. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E uma outra forma do bebê se deslocar é arrastando, só que nesse vídeo eu quero falar sobre o arrastar simétrico. Mas para isso eu preciso falar primeiro sobre esse movimento do arrastar. O arrastar acontece quando o bebê vai deslocando o seu corpinho com a barriguinha grudada no chão.
Então, normalmente ele vai fazendo esse movimento, ou fazendo esse movimento de ir com as duas mãozinhas juntas e as duas perninhas, que acontecem em uma fase mais inicial, e depois o bebê vai conseguindo dissociar e ele vai fazendo esse arrastar soldadinho, que é puxando um lado e outro, um lado e outro. Então, esse é um movimento que a gente espera que aconteça. Normalmente vem antes do engatinhar e vai ajudar o bebê nessa fase do engatinhar também a ele ter mais coordenação. Mas o bebê precisa, na fase do engatinhar, evoluir para conseguir fazer esse movimento sobre os 4 apoios. Só que o engatinhar assimétrico acontece quando o bebê ele só vai puxando o seu corpinho com um lado. O outro lado ele fica mais paradinho e com um lado ele vai puxando. Então o bebê vai fazendo esse movimento de uma forma torta. E não é esperado que o bebê faça os movimentos só de um lado. Todo movimento que o bebê aprende, a gente espera que ele consiga fazer dos dois lados, usando bem os dois lados do corpo. Quando o bebê usa só um lado do corpo, a gente fala que é um movimento assimétrico, ou seja, o bebê não está usando os dois lados. E esses movimentos assimétricos, eles precisam de correção, porque senão o bebê ele vai aprendendo a se movimentar dessa forma torta e as estruturas do corpinho do bebê também vão se adaptando a essa forma torta do bebê se movimentar. Então, por isso que a gente precisa aproveitar essa fase em que as estruturas do corpinho do bebê ainda estão maleáveis para fazer o tratamento adequado. Por isso que, se o seu bebê está arrastando de uma forma assimétrica, se ele evoluiu para um engatinhar assimétrico também, que é quando o bebê levanta uma perninha e vai engateando só com uma perninha. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre outros tipos de engatear do bebê, que eu vou deixar o link na descrição. Então, se o seu bebê está fazendo um desses movimentos, né, só com o lado do corpo, é importante fazer a correção, porque senão o bebê ele vai formando as estruturas do seu corpo dessa forma torta. E tem como a gente ajudar o bebê. Então, se o seu bebê está arrastando assimétrico, ou se você está suspeitando que ele tem algum tipo de assimetria, assista também esse vídeo.